Da Rádio Independente, o Pedro Guarnieri, que é o diretor da empresa Expresso Azul, acompanhado também da assessora jurídica da Expresso Azul, Alessandra Glufke, para falarmos sobre um ano do serviço de transporte coletivo aqui em Lajeado por parte da Expresso Azul. Isso aconteceu agora no dia 22 de junho, na semana passada, e também para falarmos sobre o aumento no preço do transporte coletivo urbano que está vigorando desde 1º de junho. Tudo uma consequência também da pandemia, daquilo que era estimativa da empresa quando participou da licitação, acabou não se refletindo, não se tornando realidade com o número de pessoas que fazem uso desse serviço em Lajeado. Seu Pedro Guarnieri, bem-vindo aqui à Rádio Independente mais uma vez. Boa tarde. Boa tarde, Rogério. Boa tarde, ouvintes da Independente. É com satisfação que estamos aqui novamente para trazer a realidade do sistema de transporte coletivo urbano de Lajeado. Um ano, dia 22 de junho, um ano de Expresso Azul prestando serviço nessa área que há tanto tempo se falava que era necessária uma licitação. Veio a licitação, mas junto com ela veio uma pandemia que mudou bastante até mesmo o perfil do usuário, mas a movimentação na cidade, e isso, claro, implica também no transporte coletivo urbano, no caso, os ônibus aqui de Lajeado da Expresso Azul. Que avaliação que dá para fazer nesse período, seu Pedro? E vocês já percebem alguma melhora agora nos últimos dias? Sim, aos poucos o serviço está sendo retomado, as viagens ampliadas. Com o início das aulas desta semana em regime integral, se nota uma demanda crescente e esperamos que com isso se siga em direção à normalidade. Sabemos que a normalidade plena demora bastante ainda, mas pelo menos não tão distante do que seria o normal. O que é essa retomada, esse aumento, né, quase ao normal? O que representou esse início das atividades agora de uma forma quase que integral aqui na nossa região, nas escolas? Isso. A demanda normal seria em quantidade de 6.000 passageiros a 6.500. Hoje, nós estamos chegando em torno de 3.800, 4.000. Isso é por qual período? O diário. Diário? Sim. 3.800 passageiros por dia? Por dia. E antes do reinício das aulas, estávamos com 3.200. Então, se nota ali um crescimento que se diria, é ótimo, é esperançoso. Mas ainda longe para chegar nos 6.000 ou 6.500. Sim, longe do ideal. Mas, na realidade, eu acho que com o início das aulas, a tendência é todas as atividades voltarem ao normal, e principalmente com a vacina sendo aplicada em escala bastante acentuada, acredito que o povo deve reiniciar a normalidade. Vocês acreditam que irá chegar a esse número, ou esse número de 6.000, 6.500 era aquele que foi passado antes da licitação, daquele estudo, daquele cálculo? Isso. Na prática mesmo, vocês nunca chegaram nem perto, né? Não, vocês imaginam que vai chegar nesse número algum dia? Chegar, ele vai chegar, mas vai demorar. E a sua esperança de que chegue é porque as coisas vão voltando ao normal, ou porque daqui a pouco as pessoas vão gostar do serviço da Expresso Azul, vai ter algo que a empresa vai fazer diferente também e que vai trazer as pessoas para esse meio de transporte? Na realidade, eu acho que a normalidade de hoje, nós podemos trabalhar com um número de 5.000, 5.500 passageiros, isso para daqui a 10, 12 meses. Antes disso, difícil. Mas isso por conta da pandemia. O senhor acha que de repente, o serviço sendo prestado há mais tempo pela Expresso Azul, as pessoas vão conhecendo, vão vendo, não, o serviço está bom, e aí as pessoas tendem a buscar esse tipo de serviço, porque hoje tem muita concorrência, né? Além do táxi, tem Uber, enfim, tem outras maneiras. Na realidade, eu acho que com a ampliação dos horários e a manutenção deles, quer dizer, a demanda existente permite que se mantenham os horários fixos. Isso vai criando uma credibilidade e, por esse motivo, deve proporcionar um aumento de demanda. Porque até que o movimento era muito pequeno, os horários eram muito variáveis. Uma semana tinha, na outra eram suprimidos porque não tinha demanda suficiente. E agora, com a demanda crescente, ou se normalizando pelo menos,
permite que os horários também se normalizem. E isso cria uma credibilidade no serviço e deve proporcionar um aumento de demanda. Essa situação de ter ônibus numa semana e não ter na outra, isso foi até quando? Extremamente negativo, isso até 60 dias atrás se operou dessa forma. Mas ainda assim tem demanda, né? Tem solicitações por algumas linhas de ônibus que hoje não existem. O senhor falou agora há pouco em ampliação no número de linhas. Isso está sendo vislumbrado para logo ou é mais para frente? Na realidade, ele está crescente de semana a semana. Nos últimos meses de maio e junho, teve um aumento ali de 10% na quantidade de viagens. Isso em função do início das aulas, do aumento de demanda, da normalidade do comércio. Tudo isso está propiciando condições de ampliação e manutenção dos serviços. Estamos conversando com Pedro Guarneri, diretor da empresa Expresso Azul, que presta o serviço de transporte coletivo urbano aqui no município de Lajeado. Estamos falando de quantas linhas ainda para chegar àquilo que... Eu não sei se nós estamos falando daquilo que estava previsto na licitação ou daquilo que vocês imaginam que seja o ideal. Daquilo que estava previsto na licitação. Faltam quantas ainda? Em torno de 20% das viagens. As linhas todas estão sendo operadas. É mais horários. Em quantidade de horários inferior ao que era previsto na época. Por exemplo, aulas à noite ainda não temos, então os horários à noite também não estão operando. E assim, outros serviços durante o dia que devem ser incrementados a partir de que se atinja a proximidade da normalidade. São boas notícias, né, para quem usa o transporte coletivo urbano aqui de Lajeado. Mas esses 20%, eles estão aonde? Principalmente em quais bairros? Quais são as situações que são mais atingidas hoje, seu Pedro? Na realidade, eles são em todos. Todos eles hoje têm uma demanda reprimida e, em consequência, também os horários em quantidade reprimida. E onde vocês têm a maior demanda, a maior reclamação por instalação ou para ter mais horários, mais linhas disponíveis? Na realidade, no último mês, as reclamações foram muito poucas. Mas se nota que estavam esperançosos com o início das aulas do aumento de horários. E isso está sendo feito. Eu me lembro de nós termos recebido aqui alguma coisa, especialmente daquela região de Igrejinha, Bom Pastor, Conventos. Como é que está para aquele lado que é um pouco mais afastado para chegar no centro da cidade? Esses bairros mais afastados têm mais dificuldade. Por exemplo, Carneiros, que a demanda é muito pequena. Mesmo com o início das aulas, que estava com 50%, a quantidade era bem inferior ao necessário. E nessa semana estamos vendo, com a normalidade dos colégios, se aumenta a demanda e é de propiciar um serviço, digamos, regular, que hoje ainda não tem. Os outros bairros estão praticamente na normalidade, seriam mais viagens de reforços que teriam próximo aos horários existentes, então 10, 15 minutos antes ou 10, 15 minutos depois, nos horários de pico. Já nos entre picos, praticamente está com normalidade. Muito bem. Hoje os ônibus eles estão quase todos com uma boa capacidade e recebendo aquilo que é a sua capacidade ou ainda está muito abaixo? Eu me lembro que em algumas vezes vocês falavam, especialmente quando horários diferentes, feriados, aí era 5, 6 passageiros por ônibus. Hoje, até para valer a pena a viagem para a empresa também isso conta, né? Sim. Nós temos de manhã, nos primeiros horários da manhã, das 6 horas da manhã até 7h30, que estão com lotação normal, vamos dizer. Entre 8 horas e 11 horas a demanda é bem menor. Entre 11 e 1h30 da tarde ela volta ao normal. Reduz bastante no período da tarde até por volta de 4 horas. E aí ela volta num crescente até 6h30 da tarde. Então essas linhas a mais que vocês vão colocar, a tendência é que seja de manhã cedo e no final da tarde. Das 11 a 1h30, 2 horas. E após as 4 até o final do turno, 7 horas, 7h30. Isso nós estamos falando de quantas semanas para frente? É possível uma projeção? Não temos ainda essa projeção. À medida que vai aumentando a demanda, vai sendo acrescentada as viagens.
O aumento no preço da passagem, né? Foi para R$ 4,50, preço para o consumidor, para o usuário. Né? É importante a gente lembrar, porque a Prefeitura de Lajeado teve aprovação na Câmara até de um projeto de lei, por 6 meses a Prefeitura está subsidiando, está pagando 50 centavos de cada passagem. Né? O preço final seria R$ 5,00 se não fosse esse aporte da Prefeitura. Mas também, pelo que eu me lembro, que foi falado pelo próprio prefeito, ainda estaria longe do preço que vocês precisariam. Qual seria o preço ideal hoje para a Expresso Azul conseguir operar e não ter prejuízo? Em cima dos dados da licitação, da quantidade de viagens que existia na época, da quantidade de veículos que é a que existe e da rodagem, ela estaria em torno de R$ 7,20, ou seja, bem além do que está sendo praticado. Mas é claro, como não se fez todos os serviços na normalidade, estamos também acompanhando o preço atual de R$ 5,00 que a Prefeitura autorizou, e a Prefeitura está bancando, então, 50 centavos para que, para o usuário, se torne um preço mais acessível. Qual era o valor antes mesmo? R$ 3,90, mas isso são cálculos de 2019. São 2 anos, né, que se passaram desde os cálculos que se fizeram pela licitação. E antes da pandemia. Então, de situação 13,90 totalmente diferente da que estamos vivenciando hoje. De R$ 13,90 foi para R$ 4,50 para o usuário. Isso. E 5 no valor real para a empresa. A empresa ganha R$ 5,00. Precisaria ganhar R$ 7,20. Estamos falando de R$ 2,20 a mais do que está sendo cobrado. Deixa eu perguntar, seu Pedro Guarnieri, diretor da empresa Expresso Azul, vocês perceberam alguma mudança no comportamento, até mesmo na utilização do serviço após o aumento do preço da passagem? Não, ele continuou normal. O pessoal não deixou de usar o ônibus porque aumentou o preço. Na realidade, tendo sido iniciado as aulas, ele está crescente a partir desse momento. Vamos atender aqui a nossa audiência, a Silvana Schmitz. Boa tarde. Moro no Campestre. Eu ia todos os dias às 6h50 da manhã para o serviço no bairro Montanha. A empresa mudou o itinerário para o shopping e não mais para a rodoviária, ou não mais para a rodoviária. E não é só eu que perdi o transporte. A participação da Silvana. Então ela ia da Campestre para o bairro Montanha e agora mudou o itinerário para o shopping. Tem previsão de retomada desse itinerário? Na realidade, essas mudanças elas se dão por pedido de usuários, que apresentam um itinerário como sendo mais favorável para um grupo bastante acentuado. Isso é analisado e por isso são implantadas essas modificações. No caso dela, se esses horários não satisfazem, ela deve se comunicar com o setor de tráfego do Azul. Do Expresso Azul, não é da Prefeitura. Do Expresso Azul ou da Prefeitura também, pode ser. Os dois vão chegar no mesmo destino para que seja analisado. E como é que é feita essa análise? Até se a Alessandra quiser participar também, eu estou vendo que ela está dando uma olhada nos itinerários, são muitos também para vocês terem todos na cabeça, né? Eu sei que está disponível no site também, né? No Tio Lajeado, que é o site do Expresso Azul, mas como é que é feita essa análise? Quantas demandas, quantas pessoas precisam buscar, pedir essa linha para que vocês coloquem em prática, né? Lembrando que o ouvinte participa conosco pela live no Facebook, assim como no WhatsApp no 999-787885, seu Pedro. Na realidade, a demanda de um horário, ela tem a necessidade de ter em torno de 40 passageiros, né? Para que se mantenha um serviço. Mas nem no todos... Dia. Isso. No dia, não significa nem no mesmo horário. Não, nesse horário que tem, a demanda necessária é em torno de 40 passageiros, em média. Isso tem que ser considerado depois as quilometragens de cada serviço, o que existe de horários próximos ou não. E dessa análise é escolhido o itinerário, né, de acordo com a demanda que tem de pedidos. Eu prefiro via shopping, ou eu seria mais bem servido via rodoviária. Então, dentro dessas sugestões, é analisado. Porque nós temos um grupo que vai, digamos, do centro até o extremo. Independe do itinerário, eles vão ir. E nós temos os que fazem o trecho intermediário. Então, se faz uma soma. Bom, daqui até aqui nós já temos 20 passageiros diários, e os intermediários quantos são, indo para um lado, indo para o outro, ou de repente
há necessidade de se fazer por 2 itinerários, serviços, e aí que entra, então, digamos, o carro reforço. Um vai via um itinerário, o outro por outro itinerário. Mas e como é que é feita a análise, né? Porque daqui a pouco, a pessoa vai pedir, vocês têm um número X, é um abaixo assinado que as pessoas encaminham para vocês, porque para colocar na prática já deve ter uma base. Não, a gente tem aqui tantos pedidos, tem um número para depois vocês verificarem? Mas isso nos abaixo assinados que vem, nas comunicações para o próprio motorista, ou no site do Tio Lajado, isso é registrado e depois é analisado. E aí o número mínimo seria 40 de assinaturas? Na viagem total, na viagem total nós temos que ter em torno de 40 passageiros para que ela seja sustentável. Mas para chegar na viagem primeiro precisa ser aprovado, né? Isso. Para essa análise, quantas assinaturas ou... É que em cada horário nós temos mais ou menos a quantidade que vão para os extremos. Uhum. E, de acordo com a quantidade de ligações que se recebe, é analisado os itinerários. Então, o passageiro de meio de trecho, ele se somaria com os do extremo. Então, se eu tenho 20 passageiros que vão de um extremo ao outro, os extremos das linhas, e eu tenho lá 10, 15 pedidos de passageiros de seccionamentos intermediários, eu vou saber mais ou menos quantos eu vou ter naquele itinerário. E aí é feita a análise da conveniência por um trecho, ou por outro, ou por parte dele. Estamos conversando com o diretor da empresa Expresso Azul, Pedro Guarnieri, o Eduardo Strochoen. Ele pede, essa análise está documentada onde? Isso está previsto na licitação? Ou é a análise que eu falo, né? Isso é análise momentânea feita na empresa da viabilidade dos serviços. Então, o serviço de bairro a bairro extremo, ele existe, tem a viabilidade, isso foi feito pesquisa de origem e destino lá na licitação, e a variação desses trechos, ou seja, sair daquele troncal principal para outro bairro, outra rua próxima dentro do bairro, isso é feito momentaneamente. E se é testado, se não dá certo, ele volta para o itinerário antigo, né? Perspectivas, então, de aumento de linhas a depender da demanda aqui em Lajeado e de outras ações de aula noturna, por exemplo, voltar. Além da aula noturna, o que mais poderia fazer com que vocês tivessem novas linhas? Demanda para as empresas também, de funcionários de empresas que passem a utilizar o sistema de transporte coletivo. Isso ela geraria demanda imediata, digamos, né, para atendimento da empresa e, com isso, dos demais passageiros também, que seriam acrescentados. E essas 600 pessoas a mais aí que estão utilizando agora o transporte coletivo de Lajeado, acho que é isso, né? 600, eu estou certo? Sim. 600, era 3.200 e foram para 3.800, era isso, né? Essas, elas, basicamente, elas recebem esse subsídio ou do governo estadual ou da rede municipal? Sim, hoje eles recebem o subsídio, que são os estudantes, então eles recebem o subsídio ou do município, ou do estado, ou da União, e nessas viagens, digamos que são muitas delas e parte do itinerário ele é novo, e aí tem agregados, junto com esses estudantes, também passageiros. Então, é uma nova oferta que se dá para toda a comunidade. Então, o movimento principal dele é o estudante e ele é complementado com os passageiros que moram no itinerário que está sendo feito esse serviço. Entendi. Alguma coisa mais para falar do transporte de Lajeado? Porque eu queria depois aprofundar também sobre a situação da empresa Expresso Azul nas viagens, né, entre os municípios e até mesmo para outras regiões, como o litoral. Claro que agora não tem uma demanda tão grande. Algo a mais sobre o transporte de Lajeado? Em princípio, não. Seria isso. E sobre a empresa, seu Pedro? Porque vocês fazem o trajeto também Lajeado-Porto Alegre, por exemplo, que sempre foi um dos carros-chefes do Expresso Azul, até mesmo com um ônibus executivo, com algumas coisas a mais do que outras viagens ofereciam. Como é que está hoje? Vocês chegaram a reduzir também esse número de viagens? A demanda, como é que está hoje? Se já voltou perto, pelo menos, da normalidade? Não, essa na realidade, é inferior ao urbano. O crescimento do urbano tem sido mais rápido do que o intermunicipal. O intermunicipal hoje opera com 40% da demanda normal. Isso é uma redução bastante significativa.
É claro que teve redução de quilometragem também, porque se suspendeu praticamente 60%, 50% das viagens, mas a retomada dele está sendo mais lenta do que no urbano. E vocês vislumbram também a possibilidade de retomar essas linhas? Ou não está tendo essa procura e vocês vão manter como está? Não, nós estamos esperançosos em retomar. Estamos fazendo, inclusive, tentativa de modificação de horários. Recentemente, agora no mês de maio, se reiniciou o horário das 6 da manhã a Porto Alegre, que era horário predominantemente de pessoas, de usuários que trabalham em Porto Alegre. E como está a procura? Hoje, bastante reduzida. Ele está descendo com em torno de 7 a 8 passageiros, quando o normal seriam 20, pelo menos. Uhum. E quais outras linhas que sempre tiveram bastante procura? Como é que está hoje assim, para outros destinos além de Porto Alegre? O principal é Porto Alegre. Os demais aqui para Teutônia, para Progresso, Marques já está mais normal. Progresso está bastante reduzido, Encantado também. Bento, Caxias vai também, né? Nós não fizemos a Caxias, não. Mas em todos eles o sintoma é mais ou menos semelhante. Então, no estado todo, a operação está em torno de 40% do normal. Tá bom. Seu Pedro Guarnieri, Alessandra Glufke, que também esteve aqui acompanhando a entrevista, obrigado pela presença, sucesso aí para Expresso Azul. A gente segue à disposição aqui na Rádio Independente e procurando atender também, né, a comunidade, né, com seus anseios, mas parabéns aí pelo primeiro ano de trabalho. Esperamos que o segundo ano agora, que está começando, ele seja bem mais tranquilo com essa retomada, com esse aumento já na procura. Obrigado, Rogério. Obrigado aos ouvintes da Independente, que através desta rádio nos dá a possibilidade de chegarmos até vocês, usuários, e transmitirmos os serviços que estão sendo operados. Pedro Guarnieri, diretor da empresa Expresso Azul, que presta o serviço de transporte coletivo aqui em Lajeado, também faz o serviço já há muito tempo, né, intermunicipal, mas ainda essa retomada está mais lenta, portanto, do que aquela que acontece dentro do município de Lajeado.